Entonces vamos a meditar en la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 5. Presta atención. Juan el Bautista, el antecesor que vino para preparar el camino del Señor Jesús en ese mundo, dice la Biblia que ele comenzó a bautizar las personas en el río Jordán. Entonces las personas venían a él y él bautizaba las personas, representando el sepultamento de la vieja criatura, porque el bautismo ele representa el sepultamento de la vieja criatura. ¿Qué vieja criatura? Aquella vieja criatura que todos nosotros o somos o hemos sido. En el caso hemos sido aquellos que ya se bautizaron y ya entregaron su vida a Jesús y ya tienen la marca del Espíritu Santo en sus vidas. Pero aquellos que no todavía necesitan sepultar sus voluntades. Por eso que las aguas del bautismo son como un cementerio. Cuando la persona entra en las aguas arrepentida de sus pecados, entonces aquel ser, aquella persona, aquella vieja criatura pecadora es sepultada. La persona se levanta lavada, porque aquele bautismo representa para ella un nuevo nacimiento. No sé si ustedes me entienden. ¿Sí me comprenden? ¿Sí o no? Yo les voy a explicar mejor. Entonces Juan el Bautista, ele estava bautizando. E dice la Biblia assim, Mateo capítulo 3, versículo 5. Acudia entonces a ele Jerusalém, toda Judea e toda la región alrededor del Jordán, e confessando sus pecados, eram bautizados por él en el río Jordán. Entonces la gente confesaba que sus pecados, o sea, la gente confesaba sus mentiras, sus engaños, sus adulterios, sus hurtos, sus pecados, y venían a ser bautizadas. Pero vea lo que dice aquí el versículo 7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Portanto, dad frutos dignos de arrependimiento. Entonces, aquele grupo de pessoas, os fariseus, os saduceus, eram religiosos, eram pessoas religiosas. Entonces, ellos sempre manteniam delante del pueblo, em geral, aquela aparência de santidade. Se vestiam com roupas que aparentemente mostravam que eram homens santos, pessoas santas, pero infelizmente em seu interior eles carregavam pecados de adultério, pecados de engano, mentira, estafa, corrupção, injustiça, falso testemunho. Tanto é assim que o Senhor Jesus, com os pecadores assim, comunes por dizer assim, ele falava blando. Mas se você ler, você vai ver que quando se tratava de los religiosos, Jesus dizia hipócritas. Jesus falava duro. Jesus falava duro com os religiosos. Lo mesmo isso aqui, Juan el Bautista. Ele dijo víboras, serpientes. ¿Qué tiene la serpiente en la boca? Veneno. Veneno. ¿Y por qué tiene veneno? Porque su cuerpo también tiene ¿qué? Veneno. Así también eran esos religiosos. Entonces ellos decían así, bueno, ya que el pueblo cree que Juan el Bautista es un siervo de Dios, para no quedar mal con el pueblo, para que el pueblo siga considerándonos personas santas, vamos allá también a sermos bautizados. Entonces ellos no fueron porque estavam arrependidos de suas malas obras. Eles foram porque eles queriam manter a aparência. E infelizmente nós temos muitos cristianos que pensam que por el simple hecho de serem parte de uma comunidade, de serem parte de uma igreja, isso les dá o direito de hacerem seus pecados. E não é assim. Não é assim que funciona a coisa. Não é porque eu hago algo bueno que isso me dá direito a hacer muitas outras coisas malas.
Por exemplo, não é porque eu sou pastor que isso me dá direito a falhar fora da igreja, aonde nadie sabe que sou pastor, porque Deus lo vê todo, Deus lo sabe todo. Então, o bautismo em las águas é uma prova de que a pessoa se arrependeu. Por isso vamos fazer o 31 aqui, o bautismo em las águas todo o dia, para quienes querem entrar o ano de 2022 limpios ante Deus, amém? Renovados ante Deus. Por isso que nessa semana você se vai preparar. Incluso quando você venga el 31, principalmente na vigília, ponga sua melhor roupa. Ponga sua melhor roupa. Hágalo melhor. Porque é como um casamento. Quando a pessoa se casa, a pessoa põe sua melhor roupa. A novia coloca o vestido de novia, o novio coloca o saco, coloca o terno, a roupa, para poder estar ali com a pessoa que ele ama, que ela quer. Então, assim também nós vamos fazer com nosso Senhor. E você se vai bautizar. Se de repente você reconhece que você se bautizou, pero não resultou, foi porque não houve arrependimento. E o verdadeiro bautismo é uno solo, é quando a pessoa arrependida se bautiza. Por isso, papá, mamá, não influya em la decisão de seu filho de bautizar ou não, porque às vezes o muchachito, a muchacha, chega a uma certa idade e o papá ou a mamá diz: hijo, tem que bautizar. Não, isso não tem que decidir você. Isso é o filho que tem que decidir. É ele que tem que entender as coisas de Deus. É o muchacho que já vê que chegou seu tempo e ele reconhece seus erros, reconhece seus pecados e ele se entrega a Deus e ele por conta decide bautizar-se. O primeiro bautismo meu se deu a los 13 anos de idade. Agora você pergunte-me assim: valeu o bautismo? Não valeu. Eu me bautizei por fazer a vontade de minha mamá. Claro, minha mamá não queria nada de malo para mim. Ela queria que eu tivesse comunhão com Deus. E isso está bem. Então ela me disse: hijo, se bautiza. E eu me bautizei, pero não cambiei. Não cambiei. Eu segui sendo malcriado em la casa. Eu segui fazendo as coisas erradas lejos de minha mamá. Delante de minha mamá era o hijo perfeito, mas fora de casa só Deus sabe o que eu era. Mas por quê? Porque eu me bautizei não porque eu me arrependi, mas porque mamá dijo. Quem compreende, pastor? Está entendendo? Então, tu hijo, você tem que deixá-lo a gosto. Ele tem que decidir. Ele tem que tomar a decisão. Ele, principalmente hoje os muchachos que já com 5 anos de idade já sabem todo o que nós quando éramos niños como eles nem sequer teníamos ideia. Porque hoje os niños são mais sabidos, ou não? Sim ou não? Então, aprenda isso. Deixa o Espírito Santo obrar. Deixa que seu hijo tome essa decisão. E se nós mirarmos acá no versículo 13, diz assim: então Jesus chegou a Galileia, de Galileia ao Jordão, aonde estava Juan, para ser bautizado por ele. Que pecado tinha Jesus? Nenhum pecado, pero ele aún assim foi allá para ser bautizado por Jesus. E disse, para ser bautizado por Juan, disse assim: pero Juan tratou de impedir-se-lo, dizendo: eu necessito ser bautizado por ti, e tu vienes a mim? Se eu fuera Juan, eu diria o mesmo. Imagine-se, o Senhor Jesus vindo a ser bautizado, Juan não entendeu nada. Juan disse: Senhor, mas sou eu que necessito ser bautizado por ti, tu vienes a mim? Imagine-se, ele se sentiu ali pequeno, porque ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, o Hijo de Deus. Então, veja que forte. E respondendo, Jesus lhe dijo: permítelo agora, porque é conveniente que cumplamos assim toda justiça. Então Juan se lo permitiu, e depois de ser bautizado,
Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí que los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Diga gracias a Dios. Jesús se bautizó para mostrar a nosotros lo que tenemos que hacer. El bautismo en las aguas no es una tradición religiosa, no es un ritual religioso de la iglesia, es una enseñanza, es un mandamiento. Entregarse a Dios es un deber de cada persona. Usted no puede conquistar la salvación por otra persona, usted solo puede conquistar su propia salvación. Cada quien tiene que tomar su propia decisión de entregarse a Dios o no entregarse a Dios. Y estamos en este propósito que estamos haciendo del ayuno de Daniel. Estamos diciendo a las personas que en esos días, en esa última semana, usted no va a ver televisión, no va a escuchar noticias, no va a escuchar música del mundo, porque usted va a consagrarse a Dios. Tal vez usted no hizo el propósito al inicio, cuando empezamos a 2 semanas atrás, mas en esa última semana usted va a hacer. Y usted va a consagrarse a Dios, va a apartarse de las cosas del mundo. El mundo está pensando en fiestas, cuando no hay motivos para fiestas. Vamos a ser sinceros, ¿qué motivos tenemos para festejar? Mas el mundo está pensando en fiesta. Nosotros tenemos que pensar en las cosas de Dios. Vamos pensar en Dios, vamos pensar en cómo agradar a Dios, vamos pensar en cómo renunciar nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y el día 31 será el cierre del ayuno de Daniel, y vamos clamar para que el Espíritu Santo venga a llenar nuestras vidas. ¿Quién quiere ser lleno de la presencia de Dios? Bautízate. Si el Señor Jesús, que no tenía pecado, se bautizó, bautízate. Pero no por influencia de nadie, mas por su propia cuenta, por su propia decisión. Amén.